Missionária, tudo bem? Tudo bem, você, Diego? Tudo ótimo. É nossa estreia do podcast, Carral Podcast. E o Carral, eu acredito que seja esse momento de mesa. E aí Parabéns. eu conversei com a senhora esses dias e foi a primeira pessoa que eu pensei em convidar. Porque a senhora me contou um pouco da história, É, de como é que a trabalho na luta, como é a Tanzânia. luta, né, na Tanzânia. Isso E mesmo. aí eu falei, eu preciso que ela fale. A senhora falou para mim que nunca tinha participado. Não, na verdade, nem sabia o que era. E aí, na hora, eu pensei na senhora. Vamos Amém. gravar, vamos. Aí mandei Vamos mensagem para a sim, senhora e a vamos, senhora vamos. aceitou. Vamos falar sobre o campo missionário. E aí eu queria saber com a senhora, antes de qualquer coisa, antes de a senhora ser missionária, como foi a sua conversão? A senhora nasceu num berço cristão? Não, não. Eu, profissionalmente, eu sou papiloscopista. Trabalhava na Politec, né? E quando criança, eu conheci uma senhora chamada Dona Georgina Feltrin. A família Feltrin é uma família muito conhecida aqui em Rondonópolis, né? E Dona Georgina era da Igreja Batista. Então ela juntava a gurizada da vizinhança, as crianças todas, e levava para a Igreja Batista. E aí tinha a salinha das crianças, o lanche. Na verdade, a gente ia mesmo era por causa do lanche. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Jesus. Eu costumo dizer assim que quem me ganhou para Jesus foi a dona Georgina na salinha das Quantos crianças. anos a senhora tinha? 5 anos, Ah, 4 anos, cinco e a senhora anos. lembra? Eu lembro, nós ficávamos lá cantando Meu barco é pequeno e grande é o mar. Lembro. Então, eu tive uma base, tudo aquilo que eu aprendi na escolinha das crianças, isso foi um referencial na minha vida inteira. Depois, na adolescência, eu caí no mundo, nas muitas coisas erradas, entendeu? Mas eu costumo dizer que lá no meu coração, assim, a palavra de Jesus estava ali guardada, entendeu? Depois, a minha filha nasceu, minha filha tem 21 anos, e eu não tive filhos. Aos 16 anos eu engravidei e perdi minhas crianças, eram gêmeos. E depois eu chorei muitos anos por filhos e adotei a Dandara. E ela nasceu em 2004. E quando a Dandara nasceu, eu ainda estava no mundão, né? Adorava os carnavais. Olha, eu saía daqui para a Bahia para passar 5, 6 dias pulando carnaval. Desfilava em carros alegóricos, essa coisa toda. Quando a Dandara nasceu, ela chorava muito. Uma enfermeira me explicou que ela chorava porque eu era estranha para ela. Porque ela foi gerada no outro ventre, eu conhecia o som de outra voz, o batido de outro coração. Então ela chorava muito. E eu colocava a Dandara no carro e saía passeando com ela. Ela devia ter o quê? Uns 6, 7 meses. E ela não parava de chorar. Um dia eu parei em frente à Assembleia de Deus do Jardim Atlântico e estava tocando uns hinos. Sabe aquele desespero da criança chorando no carro e você não saber mais o que fazer? E eu parei em frente à igreja e ela acalmou. Ela foi acalmando, 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 dormiu. Nos dias seguintes, quando ela chorava, eu andava, 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 ela não se acalmava. Aí eu parava em frente à igreja, ela se acalmava. E então eu falo assim, Dona Georgina me ganhou para Jesus, mas quem deu a sequência foi o nascimento da minha filha, entendeu? E daí eu comecei a visitar a Assembleia de Deus, missão, ali no Jardim Atlântico. Mas eu não aceitei Jesus ali porque os usos e costumes incomodavam muito, é muito difícil você ter uma mudança brusca, né? Uhum. E a Dandara, com 1 ano e pouco, ela foi para a Escola Batista do Jardim Lá no Jardim Atlântico. Atlântico, conheço. É, Minha filha fez aula lá já. então, ela foi para lá. E daí ela já começando a falar, ela me chamava para ir, para participar dos eventos na Escola Batista. E como eu já tinha o conhecimento da Escola Batista, eu comecei a ir. E assim eu fui gradativamente. 5 meses eu fiquei na Assembleia de Deus Missão como visitante. Depois, um patrulheiro, inspetor Fernandes, uns anos antes ele tinha passado no posto de identificação onde eu trabalhava e deixou um folheto. Então, eu me senti incomodada com aquela questão dos usos e costumes, mas eu queria ir à igreja. E um dia eu me lembrei do folheto.
liguei para o inspetor Fernandes e perguntei para ele se ele era crente, de qual igreja, se eu podia ir lá. Aí ele falou que era da Madureira, né? Aí eu falei, mas inspetor, eu tenho um problema, eu uso calça comprida. Ele falou, venha como estás, minha irmã. E eu fui. Na Madureira eu aceitei Jesus, me batizei, fui levada à diaconisa, fui secretária da igreja há alguns anos e lá fui levada a missionária pelo pastor Adriano Burjac, que foi meu primeiro pastor. Que lindo, hein? E aí a senhora aceitou como foi o chamado para ser missionária? Assim, a senhora, Então, eu quero ser missionária e vai para o campo. não. Eu nem tinha noção disso. Eu tinha uma vida muito confortável aqui no Brasil, sabe? Mas eu tinha uma gratidão tão grande por Jesus ter me alcançado que eu tinha necessidade de que outras pessoas também fossem. E eu não sabia exatamente como, mas eu queria falar de Jesus, eu precisava falar de Jesus. Então, eu já trabalhava na Politec, e eu atendia no IML, trabalhava no IML. A senhora nunca teve medo dos mortos, não? Lá? Não, Não? nunca. A senhora é tranquila, assim? Sou. Não, porque quando eu fui para o IML eu já era cristã. Ah, tá. Daí, o que aconteceu? Eu identificava presos na Mata Grande e na cadeia feminina, né? E nessa época eu falei com o meu pastor sobre a possibilidade da gente começar a pregar na cadeia feminina. Legal. Na época, o então diretor não permitiu, porque ele dizia: a senhora trabalha numa área da polícia e não vai ser interessante isso, que uma hora vai ter problema para a senhora. Deus moveu tanto que tirou aquele diretor e colocou um outro. E o outro concordou. Então, nós começamos um trabalho, meu primeiro trabalho missionário, sem ser consagrada missionária, foi na cadeia pública, onde nós começamos a evangelizar. Na cadeia feminina ou masculina? Feminina. Na masculina já tinha Assembleia de Deus Missão, que já tinha uma área específica lá, né? Então nós começamos aqui na feminina. Na época era o Denis, que hoje é seu pastor. Pastor Vitor O Borges. Vitor Borges, tem um outro, que eu não lembro o nome. Eram 4. Uhum. Como é que chamava o. A banda Restauração. Restaura no Sangue. Restauração, alguma coisa assim. Não é? Era a banda, né? Era uma banda. Eles iam conosco, íamos eu, a irmã Márcia, a missionária Severina, que hoje está com o Senhor, e nós íamos para a cadeia pública e nós começamos um ministério na cadeia pública que hoje existe uma igreja lá dentro. Lá dentro. E foi iniciado pela senhora. Foi começado por nós. A pastora Maida, na época, a missionária Maida, também tinha um grupo dela que evangelizava na cadeia pública. Então, nós começamos nessa época e hoje tem uma igreja lá dentro. Legal. É. E hoje a senhora congrega na Visão Hoje, Profética. Hoje que é eu, a pastora Maida. hoje eu sou a ovelha do aprisco da pastora Maida. Eu conheço a pastora Maida desde essa época, uma mulher de Deus abençoada, e sempre tive palavras do ministério, da boca dela, para edificar o meu ministério. Amém. E assim, você sabe que o campo missionário tem aquela coisa de que muitas vezes a igreja não se esquece do missionário no campo. Já ouvi né? falar dessas histórias. Nós passamos por isso. Quando eu saí daqui, eu recebi uma profecia da pastora Maida. Ela é, de fato, uma profeta. E ela falou para mim: missionária, eu sinto dizer para a senhora, mas a senhora vai ser abandonada no campo, a senhora vai sofrer muito, mas não volte, porque Deus é contigo. Foi claro assim, missionária? Nossa! Pastora Maida, quando ela ora na minha direção, eu gelo. Nunca houve uma profecia que não fosse confirmada. E seja ela a profecia boa que você quer ouvir para edificar ou a profecia que você não gostaria de ouvir. Tá, Mas e esse abandono aconteceu lá na Tanzânia? Sim, eu não fui para a Tanzânia, eu fui para o Quênia. Certo. Eu vendi não, tipo assim, eu queria vender os móveis da minha casa, então eu estava aguardando a igreja me enviar, comprar passagem e tal. A igreja comunicou que uma semana eu tinha que ir para o Quênia. Então eu falei, eu vou fazer um bazar de garagem.
Naquela noite eu tive um sonho que o senhor falou assim para mim: amanhã você vai doar as coisas da sua casa para quem não tem. Aí eu falei, ainda minha filha falou assim: mas mãe, você tem coragem Sua de. filha tinha quantos anos nessa época? Ah, a Dandara devia ter uns 7, 8 anos. Ela sempre Novinha, foi uma menina novinha. muito. Ela já muito avançada. Nós fomos para o Quênia, a Dandara tinha 5 anos, fez 6 anos no Quênia a primeira vez, porque eu fiz escola de missão na MCM, pós-graduação, e José aí, Rodrigues, né? com o professor José Rodrigues. E aí o meu prático foi no Quênia. E ela foi junto? Foi. Em abril de 2010, a MCM trouxe 30 crianças do Sudão do Sul, que estavam numa base no Quênia, trouxe para Eu o. tava lá, Você no estava encontro lá, profético. no encontro profético. Só que 45 dias antes dessas crianças chegar, eu tive 3 visões com uma criança, sabe? E quando essas crianças chegaram, eu reconheci a criança. Eu tive a visão com um adolescente, mas eu reconheci a criança que era o adolescente na visão, que hoje é um dos meus filhos que Que a eu senhora adotou também. adotei assim. Na Quantos época, filhos a senhora tem? 3. 3. Eu tenho o David e Alfred, que é do Sudão do Sul, Certo? e a Dandara, que é brasileira. Certo. Dandara é adotada legalmente, nasceu aqui. Alfred e David, em 2010, eu adotei financeiramente, Entendi. pagando escola, moradia, tudo isso. Hoje, o Alfred estuda para ser pastor e o David faz medicina, está no 6º ano. E qual que foi que a senhora sonhou? Alfred. 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 E aí, eu senti que Deus me entregou esse garoto. Quando ele chegou, ele teve um apego muito grande por mim, pela Dandara. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o prático, eu falei, vou para o Quênia, minha criança já está lá, que para mim ele já era meu. E fui. Aí eu fiquei 3 meses no Quênia, fiz o prático, voltei para o Brasil, continuei meu trabalho na Polícia Técnica, aposentei em 2013, em maio de 2013, 1º de agosto eu já estava no Quênia, entendeu? Fiquei 6 meses no Quênia, daí fomos... sabe que o campo, você passa muita luta, né? Eu imagino, eu não sei porque eu nunca fui, mas eu imagino. No Quênia, eu saí daqui, a minha igreja tinha me dado recurso para começar um projeto, eu vinha guardando dinheiro para começar uma vida lá, porque eu saí daqui com 2 malas de 32 quilos, a minha filha com 2 malas de 32 quilos. Então, chegando lá, nós estruturamos nossa vida, alugamos um apartamento, compramos móveis, começamos um projeto no Kibera, que é a 2ª maior favela da África. E o Quibéria não é um país, é um... É uma favela dentro do Quênia. Quênia. Tá. Desculpa, na época, eu comprei todos os móveis de organização que estava fechando e paguei $5.000 para um missionário queniano fazer nossos passaportes e regularizar nossa documentação. Pra ficar lá. Para ficar lá. Isso passou os 3 meses. Nos 3 meses seguintes, aconteceu um ataque do Al-Shabaab num shopping no Quênia, em Nairobi. E o shopping matou mais de 160 mil pessoas. Assim que terminou isso, acho que foi 3, 4 dias que os mercenários ficaram lá dentro. Logo depois eu vim para a Tanzânia, porque tinha terminado 6 meses. Eu fui na imigração saber como proceder até sair meu visto. O funcionário falou: a senhora vai na Tanzânia, olha o Kilimanjaro. É um vulcão que tem lá, um vulcão famoso. Aí a senhora volta, carimba o visto e espera sair o seu visto definitivo, né? Eu fui. Quando eu voltei, a polícia da imigração nos prendeu. Você e a Dandara. Eu e a Dandara. Por quê? Porque eu não tenho característica nem de queniana, nem de tanzaniana, porque eu sou uma negra que, para eles, eu não sou negra e que eu não tenho cabelo crespo, porque o negro, para ele tem que ter a pele negra e o cabelo duro. Ah, é? É. Existe essa divisão lá também. Sim. Não, eu sou chamada de branca. Entendeu? Não, eu não sou negra. Para eles, não. Na imigração, eu com aquele cabelo longo, tratado e tal, os caras disseram que eu era somali. E provavelmente fazia parte da quadrilha de
mercenário que explodiram Colocaram a senhora como terrorista. como terrorista. Mas, na verdade, eles queriam dinheiro, porque a corrupção lá é muito grande. Eu ia até dar. O dinheiro pra Eles queriam 30 mil do Quênia na época, não me lembro quantos dólares eram, 30 mil shillings do Quênia. E eu fui, porque eles diziam que era multa, uma coisa assim. Só que no nervoso, eu errei a senha 3 vezes, bloqueou o cartão. Aí eles prenderam a mim e a minha filha, ficamos o dia inteiro. Só que eu entrei no... A gente tem um grupo de brasileiros no Quênia, né? Até hoje eu estou nesse grupo. E eu entrei no grupo e falei, gente, eu estou aqui na boda, que é imigração, presa, eu e minha filha. E eu tenho pouca bateria. Por favor, comunica a embaixada. Porque quando você está num país estranho que você tem contrato na embaixada, tem que ter. As embaixadas se movem, né? E aí eu pedia para o rapaz, minha bateria acabando, eu pedia para ligar o carregador, ele falava, não vai ligar. E nós ficamos o dia inteiro presas. Quando deu 18 horas, lá fechava a boda, às 19. Quando deu 18 horas, eu falei assim, você providencia um colchão e põe no chão, porque eu estou com a criança. Diego, eu até hoje não falo inglês, mas a minha filha, com 5 anos, aprendeu inglês. E depois, quando nós chegamos na Tanzânia, ela aprendeu Kiswahili. A Dandara fala inglês Kiswahili, como nativo. Só que lá na boda, os caras falavam em inglês e eu não entendia. Eles falavam para minha filha, fala para sua mãe pagar, porque nós vamos matar sua mãe, vamos prender sua mãe, você vai ficar sozinha. Gente, a minha filha ficou doente, nós fomos presas 3 vezes. Aí, a Dandara chorava, mãe, dá o dinheiro a eles. Eu, filho, eu não consigo, o cartão está bloqueado. Às 18 horas, eu falei, você traz um colchão, porque eu vou dormir com a criança aqui. Aí o cara falou assim, quanto de dinheiro você tem? Eu não lembro quanto que eu tinha. Ele falou bem, ele contou o dinheiro, falou, esse aqui você paga o Dala Dala, é uma van que enche de gente, que é a condução, é como coletivo, né? Uma lotação. É uma lotação. Tem gente, cabrito, galinha, ovo, banana, o que você pensar. Aí ele tirou assim e falou para mim, esse aqui você paga o Dala Dala, esse aqui é nosso, pode ir. Eu tinha ficado 13 dias numa missão brasileira chamada Africa for Jesus, do pastor Osnei e a pastora Milena, ensinando a fazer bolsa. E eu estava voltando para o Quênia quando eles nos prenderam. Aí nós duas com mochilinha nas costas. Peguei minha filha e voltamos Para a base missionária. Não, voltamos para o centro da cidade, porque eu não sabia onde era a base. Voltamos para o centro da cidade. Daí a minha filha falou assim, mãe, eu sei onde fica a escola. A gente não tinha dinheiro. Eu fiquei sentada numa calçada do supermercado, com a Dandara do lado, um bichinho de pelúcia, sem saber o que fazer. E ela falou, mãe, vamos numa internet que eu conheço a escola. Eu falei, não conhece nada, menina. Ela falou, mãe, acredita em mim. Aí tinha ela tinha... O quê? 7 anos. 7 anos. Aí a gente foi numa lan house, acessamos as escolas. Aí ela falou, essa escola, a pastora Milena pega o Natan e o Natanael lá, 6h30, mãe. Vamos para lá. Daí, olha, acredita? Pegamos um táxi, eu cheguei no taxista, um senhor que hoje é um grande amigo nosso. Falei para ele o que tinha acontecido e falei, eu não tenho dinheiro, mas me leva nessa escola, eu estou com a criança. Aí ele falou assim, mama, depois você me paga. E deixou a gente na escola. A escola não era muito longe. Quando nós descemos do táxi, a pastora Milena encostou com o carro para buscar as crianças. Aí, os filhos dela eram adolescentes. Aí ela falou, o que aconteceu, missionária? Eu falei, fomos presos e nos deportaram. Ela falou, entra no carro, levou de volta para a base. Aí ficamos morando na base 9 meses. No Quênia, nós tínhamos apartamento alugado, porque lá você paga aluguel 3 meses ou 6 meses adiantado. Eu tinha pago 6 meses. Mobiliado, roupas, tudo. Para ficar lá os 6 meses. Não, nós fomos para morar. Nós perdemos tudo. Eu só recuperei uma máquina de costura. Tudo. Mas na base, lá tem casa de missionário. Até hoje tem. Tinha uma casa com os itens necessários para um missionário. Cama, um fogão, uma geladeira, as coisas. Nós ficamos morando na base. Moramos 9 meses. Não tinha como recuperar essas... Não, porque eu não podia entrar no país. Eu fui deportada.
O David e o Alfred estudavam no Quênia. Só que eles estudavam em boarding, em internato. Meses depois, a pastora Milena viu um pastor queniano lá em Arusha, na Tanzânia, e falou para mim: missionária, esse pastor é do Quênia. Aí eu conversei com esse pastor, dei a chave para ele, porque nem as crianças podiam entrar em casa. E o pastor levou a chave, e a gente tinha um sofá lindo que eu tinha comprado. Aí eu falei para o pastor: esse sofá o senhor pode pegar para o senhor. Aí o pastor levou a chave, entregou para o David. Mas aí o David falou: mãe, quando nós chegamos lá, as coisas pequenas já não tinha mais nada no apartamento. Quem levou? Não sabemos. Tá, e a igreja, nesse período, a igreja aqui de Rondonópolis apoiava a senhora, ajudava financeiramente? Não, os 6 meses inicial, a igreja me apoiou. Mas aí, quando a igreja falou assim para mim: olha, a senhora, nós não temos condição de manter o ministério, a senhora volta. Então, eu já tinha dado tudo que eu tinha na minha casa. Porque eu, Diego... a senhora Diego, não tinha para onde voltar. não, eu podia voltar. Mas Deus falou para mim ir. Entendeu? E eu tinha tanta convicção disso, tanto que uma vez um pastor falou assim para mim: mas irmã, Deus primeiro não devia falar com o seu pastor? Eu falei: realmente eu não sei como Deus funciona, se ele fala primeiro com o meu pastor, com quem que ele vai falar. Mas para mim ele falou. Entendeu? E eu tinha tanta convicção do meu chamado, que quando a igreja mandou eu voltar, eu falei assim: eu posso voltar, mas Deus vai ter que falar comigo. Como ele falou para mim vir, ele vai ter que falar para eu voltar. Diego, são 13 anos lá, ele ainda não falou para eu voltar. Né? Não, e eu falei assim: não sai daqui, ele vai ter que falar comigo, e vai ser assim, nós ainda vamos travar uma luta. Porque Deus mandou eu dar as coisas da minha casa. Eu não vendi, eu dei. Eu vim para cá. Agora o senhor fala que eu tenho que voltar 6 meses depois. Eu falei: não, não é assim que funciona. Tá, e hoje não. A senhora está na Tanzânia. Então, aí eu voltei para a Tanzânia, me estabeleci lá. Veja bem, Diego, com toda essa luta que nós passamos, da prisão, da deportação. Você é acusado de terrorista. Acusado de terrorista. Mas era propósito de Deus. Porque o propósito do Senhor não era o Quênia, era a Tanzânia. Sabe, hoje eu vejo assim, quando vem uma ventania sobre a vida do crente, tira tudo do lugar e a gente fica desorientado. Até questiona por quê, né? Mas nem sempre essa ventania, esse vendaval é para tirar as coisas do lugar. Às vezes é para colocar no lugar da presença do Senhor, onde o Senhor quer te colocar. Como que eu ia parar na Tanzânia? Eu casei na Tanzânia. Eu criei uma organização, a nossa organização é a 2ª organização na Tanzânia que cuida de jovens e adolescentes. Era para irmos para lá. Mas como é que eu ia sair do Quênia se o senhor não me tirasse de lá? Desse uma ventania. Não, foi uma ventania que não precisava exagerar, né? Não precisava ser tanto vento assim. E pronto, aí ficamos na Tanzânia. Trabalhamos 9 meses com o pastor Osnei. E o senhor fala muito comigo em sonho, sabe? Tem pessoas que têm revelação de visão. Eu já tive, mas hoje eu não tenho mais. Eu tenho sonhos. Entendeu? Tanto que quando eu fui chamada para o ministério, eu orava, eu recém-convertida, assim, eu queria casar, né? E na minha igreja tinha um rapaz que eu gostava, eu orava a madrugada inteirinha, de joelho na beirada da cama, chorava. Para casar. Para casar com ele. Com ele, tinha que ser com ele. Era ele que eu queria, né? Uma madrugada o Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou assim para mim: não ora mais por ele, você não vai casar com ele. Daqui 5 anos, o Senhor te colocará na África como missionária. Diego. E como é que é o baque disso? Eu acordei assim de manhã, dormi, acordei de manhã e lembrei daquilo. Eu falei assim: mas será que eu sonhei? Ou falou comigo a impressão? Mas, gente, África, imagina, eu quero casar com fulano. Mas aquilo entrou no meu coração com tanta força que eu falei assim: se a vontade do Senhor é que eu vá, Ele precisa me preparar. Eu preciso me preparar. Então, o Senhor vai me dar a direção de eu me preparar. Diego, eu tinha comprado uma cozinha planejada,
linda, que eu acordava de madrugada e ficava babando na cozinha, assim. Mas eu queria fazer o curso de teologia. Como eu morava no Atlântico, e o curso era aqui no centro, ficava longe ir e vir. Aí eu pensei assim, eu vou alugar uma casa pertinho da igreja, que aí eu estudo, quando terminar os 2 anos eu volto para cá, né? Aí aluguei a casa, mas aluguei com dor no coração de deixar aquela cozinha linda, meus móveis tão bonitos, eu apaixonada por cerejeira. Levei os outros móveis e deixei a cozinha. Aluguei para uma senhora de idade com seu filho. 8 meses depois, a cozinha estava destruída. Meu Deus. Destruída. Tipo, o senhor falasse para mim, então você hesitou muito em fazer o curso de teologia por causa da sua cozinha, né? Então você está adorando a sua cozinha? Então pronto, você não tem mais cozinha. E aí eu fiz o curso de teologia, depois fui para a MCM, fiz a pós-graduação em missiologia, fui para o prático, vim, depois voltei. E hoje a senhora reside no Quênia? Não, na Tanzânia. Não, Tanzânia, desculpa. Desde essa época da deportação, eu fiquei na Tanzânia. E qual que é o projeto que a senhora tem lá na Tanzânia? Então, na Tanzânia, quando nós moramos 9 meses na base do pastor Osnei, uma noite também eu tive um sonho que o senhor falou para mim sair para a cidade. Mas assim, só falou sair para a cidade. Eu compartilhei aquilo com os pastores, Osnei e a pastora Milena. Ele disse assim para mim, mas fazer o quê, missionário? Eu falei, olha, eu não sei, o senhor mandou eu ir para a cidade, eu vou. Ele disse assim, mas missionária, você está numa base, você já vem de uma deportação, arrastando essa criança. Aqui você tem uma casa, tem muros para te proteger, tem cobertura espiritual. Você vai fazer o quê fora daqui? Não para com essa loucura da sua cabeça, aquela velha coisa. Se Deus falou, como falou para você se não falou com os seus líderes? Eu falei, mas pastor, o senhor falou para mim. E eles não ficaram assim felizes com a minha saída, não. Para mim, são meus pais na Tanzânia. Mas eu fui. Aluguei uma casa na cidade, um apartamento. A gente tinha, como as coisas eram da base, eu só tinha uma cama de solteiro e um fogão. Porque lá era um fogareiro e eu havia comprado um fogão grande. Então, eu levei meu fogão, minha cama e 2 colchões de solteiro. Também foi uma época difícil, porque a Dandara tinha a caminha dela, eu e o David dormíamos no chão. A gente, como lá tem que pagar aluguel adiantado vários meses, eu paguei 6 meses de aluguel e fiquei sem Como dinheiro. é que é dinheiro nisso? Como que a senhora trabalhava lá? A senhora tinha algum... Aposentada. O dinheiro da aposentadoria, a senhora aposentadoria. investia na missão. Não, eu tinha oferta. A igreja enviava uma oferta. Aí, nós alugamos esse apartamento, mas a gente passou um tempo difícil, porque eu paguei 6 meses de aluguel, te quebra, né? Daí, ainda ontem a Dandara falando sobre situação de passar fome, eu falei, mas minha filha, você nunca passou fome. Ela falou assim, eu não, mas a senhora pensa que eu não lembro que a senhora e o David ficavam chorando, orando e dormia com fome? A senhora dava comida para mim, mas eu não comia, mas não comia. Meu Deus. Você vê, eu já tenho 21 anos. Aí, Diego, fomos para esse apartamento. Sabe que tem hora que eu falava assim, gente, será que Deus falou mesmo para mim vir para cá? Ou era coisa da minha cabeça? Porque não é possível, eu estou aqui agora sem fazer nada. Uns 20 dias depois, um pastor queniano, que estava no Quênia, na Tanzânia, ele é um grande amigo nosso, pastor Kimita, foi lá em casa e falou assim, Mama Dandara, porque lá você é conhecido pelo nome dos seus filhos. Mama Dandara, tem uma jovem na aldeia que vai passar pela mutilação genital, mas ela falou que se fizer isso com ela, ela vai tomar veneno e vai se matar. Mama Dandara, deixa eu trazer essa menina para sua casa. Falei, pastor Kimita. Apartamento? Eu falei, pastor Kimita, como? Eu não tenho cama, Dandara tem uma cama, eu e David dormimos em colchão no chão. Nós não temos o que comer. Como que o senhor quer trazer essa moça para cá? Aí ele falou para mim, olha, ela é Maasai, Maasai come uma vez por dia. Ué? É. Tem isso lá também? Porque eles não têm dinheiro, eles comem uma vez por dia. Ele falou, olha, Maasai dorme no chão. Você estende um lençol, ela dorme, e você dá um mingau para ela uma vez por dia. E eu falei, mas pastor Kimita, isso não é legal. E ele falou tanto comigo que eu falei, traz a menina. Pastor Kimita levou. A época da mutilação lá, dos casamentos, das grandes festas, começa em julho.
Porque as pessoas plantam milho, colhem em julho, tem dinheiro até dezembro. Depois, janeiro até final de maio, não tem dinheiro, né? E era uma época, A senhora tinha comentado comigo que o dinheiro lá deles é diferente do que a gente do tem. Maasai, do Aham. Maasai. Daí o pastor levou essa menina. Aí era a época da mutilação genital feminina. Recebemos essa menina. Poucos dias depois, o pastor Quimita foi lá em casa, pediu para eu receber mais outra. Eu falei, pastor Quimita, como? Eu não tenho estrutura, eu não tenho. O que eu vou fazer? Ele, missionária, mas ela vai passar pela mutilação, ela vai tomar veneno, e eles pediram socorro, me ajuda, me ajuda. Eu falei, pastor, mas o senhor sabe a situação. Traz. Ele trouxe a menina. E assim, 3 meninas já chegaram. Aí eu falei, e agora? Eu com essas meninas dentro de casa, nós aqui sem fazer nada, o que eu sei fazer? Meu trabalho da polícia lá não resolvia, mas eu aprendi a costurar quando criança. Aí eu falei assim, vamos pensar em como ensinar essas meninas. A igreja, debaixo da Graça de Guarulhos, tinha uma jovem que me seguia no Facebook, e ela havia recém falado para mim, missionária, nós vamos fazer um culto de missões, posso usar umas fotos e falar sobre o seu projeto? Eu falei, pode sim. Ela falou, nós vamos levantar uma oferta para o projeto da senhora, tá bom? Para o trabalho da senhora. Eu falei, tá bom. Aí, hoje, pastora Solange, agora ela é pastora. Na época, ela fez o evento e tal, depois ela me ligou na segunda-feira, falou comigo, ô missionária, nós conseguimos uma oferta para a senhora. Qual o número da conta para mandar? Eu passei os dados da conta. Aí eu falei assim, irmã, qual o valor? Só para eu poder distinguir das outras ofertas. Ela falou 7.000. Diego, eu não acreditei. Eu comecei a pular dentro de casa assim. A Dandara, mãe, o que foi? O que foi? Eu falei, 7.000. Aí a irmã falou assim, não, mas 7.000 é em dinheiro, tem mais 2 em cheque. Eita, Glória. Olha, em frente ao apartamento que a gente morava, tinha uma mulher que estava construindo uma casa grande, e eu sempre passava lá e falava assim, aqui daria para a gente fazer um orfanato, né, filha? Sonhando. A gente não tinha dinheiro nem para comer. Quando eles enviaram essa oferta, eu procurei a dona da casa, aluguei antecipadamente, paguei 6 meses, a mulher terminou a casa, nós mudamos para aquela casa, comprei as máquinas de costura, comprei tecido, comprei material, era muito dinheiro. Eu comprei 6 máquinas de costura, além Com de essa oferta de 6.000 mais os 2 do cheque, dá 9. 9, 7.000 mais os 2 do cheque. Eu comprei 6 máquinas de costura, compramos tecido, mandamos fazer 3 treliches. Já tinha conosco 3 meninas e meus filhos, e nós mudamos para essa casa. Era uma casa muito grande. E comecei a ensinar costura ali. Assim nasceu o projeto Bibi Sebastiana, que chama Niumba e a Bibi Sebastiana, que é Casa da Vovó Sebastiana. Sebastiana é minha mãe. Foi costureira a Que vida te ensinou inteira. a costurar. Exatamente. Nasceu o projeto assim, 2014, e setembro de 2014 nós começamos. De lá para cá, Diego, nós temos 30, 35 meninas por ano. Fora as que vivem lá há muito tempo. Eu tenho uma criança que chegou com 9 meses, está com 12 anos. Mora lá. Entendeu? Chegou no começo do projeto. A mãe dela trabalhou conosco 5 anos. Quando a mãe casou, o marido não quis a criança, ficamos com a criança. Agora é pré-adolescente. Eu tenho meninas que estão lá há 5 anos, 6 anos. Hoje a governanta foi abrigada lá, a professora de costura, a outra professora. São meninas que chegaram no projeto criança, adolescente. Uhum. E hoje são mulheres responsáveis pelo projeto. Mas fala pra gente, por que essas crianças procuram o projeto? Como que é? Por que elas precisam? Elas são só órfãs? Não. Nós trabalhamos só com garotas. Certo. A Tanzânia, em toda a África, muitos países praticam mutilação genital.
E muitas dessas meninas são órfãs. O que acontece com a órfã? A proteção da menina não vem do pai, vem da mãe ou da avó, entendeu? Se a mãe morre e o pai sair para trabalhar, o homem vai arrebentar a porta, entra e viola a menina. Mas Independente da idade. não, adolescente. Abuso infantil raramente você encontra. Certo. Se dentro dessa casa tem uma mulher idosa, seja ela mãe, seja avó, seja tia, não acontece isso. Então, quando a mãe morre, a situação de vulnerabilidade é muito grande. E você vê como é. Ninguém fala que uma criança que o pai morreu é órfão. O órfão é quando a mãe morre. Entendeu? A criança é órfã quando a mãe morre. Então, quando essas meninas estão em situação de vulnerabilidade por causa da orfandade, alguém vai encaminhar essa menina para a nossa organização. Aí nós temos a questão do abuso com as órfãs, a mutilação genital, que antigamente ocorria a partir dos 10, 12, 11 anos em diante. Por que eles fazem essa mutilação? Então, eles É um ritual, alguma É um coisa assim? ritual, é um ritual no qual eles acreditam que a mulher está sendo purificada, que ela vai ser fiel, que ela vai ser mais valorizada. Então, a mutilação genital, ela Pode falar. pode falar. Vai lá. Então, a mutilação genital parcial, ela corta o clitóris. A outra, ela corta grandes e pequenos lábios e o clitóris. E, ao cortar, eles costuram. Às vezes, costuram com pequenos ferros e depois retira. Diego, quando a mulher vai dar à luz, ela não tem elasticidade para a criança sair. Existem casos que morre a mãe e morre a criança porque ela não consegue dar à luz. Ou, quando é mutilada, ela pode adquirir uma infecção, uma hemorragia. Então, o que ocorre? Quando alguém sabe que vai acontecer a mutilação genital e essa moça consegue, nós temos forma de resgatar. De que idade, Não, missionária? Que idade? antes era na adolescência. Adolescência a partir de... Não tem uma idade específica, 10, 11, 12 anos, quando eles entendem que ela já pode casar. Ah, pode casar com 10 anos lá. Lá o casamento precoce existe, né? Então, essas meninas, eu não vou diretamente na aldeia. Alguém sabe de um caso e essa pessoa vai falar com um pastor, que meu esposo é pastor, que vai localizar, que já sabe da existência da organização, que vai entrar em contato conosco para saber se nós podemos receber essa menina. Então, nós temos forma de resgate. Nós compramos a criança, a adolescente. Se ela está prometida para o casamento e o cara pagou uma vaca, nós vamos lá e pagamos o valor da vaca ou 2 vezes o valor duas vacas, né? Açúcar, milho, feijão. Então, nós resgatamos comprando de volta e nós resgatamos financiando a fuga. Por exemplo, a família não quer negociar, ela vai ter que passar pela mutilação e vai ter que casar. Geralmente, porque lá a poligamia é legalizada. Geralmente é um homem mais velho, que já tem várias esposas, entendeu? E ele vai comprar essa moça, ela vai se tornar a esposa dele, e ela não quer. Então, se há uma situação que a família não concorda que a gente pague o resgate em dinheiro, em vaca, em cabrito, em açúcar, nós bancamos a fuga. Então, alguém vai dizer, olha, a família vai lá, negocia. A família não vai negociar. Ela vai ter que ir embora com o homem. Tá, então o que a gente pode fazer? Nós podemos... ela vai fugir. Aí a moça sai da aldeia, ela tem que sair sozinha da aldeia, vai caminhar tantos quilômetros até um ponto X, onde ela vai encontrar um ponto de apoio que vai pegá-la, vai levar até outro lugar, que deve ser uma igreja, a casa de um pastor, a casa de um irmão, ali ela vai poder descansar um pouco. Aí, no dia seguinte, geralmente, porque ela vai fugir à noite, né? Aí, ela geralmente chega na outro lugar no amanhecer do dia.
Aí ela vai naquele ponto de apoio. Aí, no caso, elas andam a noite toda. Não, eu tenho uma menina que é uma das histórias mais fortes que eu tenho, a Dorcas. Ela andou a noite inteira. Ela falava, mama, eu via os olhos da hiena. Eu ouvia o som dos bichos. Mas ela dizia assim, que a palavra de Deus dizia que se ela caísse no fogo, ela não se queimaria, se caísse na água, não se afogaria, e ela cria naquilo. E ela andou a noite inteira, no amanhecer, ela chegou na aldeia, em outra aldeia. Meu Deus. Na outra aldeia, ela foi resgatada por um pastor que tinha encontrado em contato conosco e nós mandamos um recurso. Aí ela dormiu, descansou, aí uma pessoa que a gente paga, essa pessoa vai pegá-la, levá-la a outro ponto, e assim até pega um ônibus, pega dois, pega uma moto. Mas a família não vai atrás, missionário? Vai. Eu tenho um caso eu tenho um caso que nós resgatamos uma menina, bancamos a fuga da menina. Quando nós chegamos na rodoviária para pegar a menina, a família estava esperando. Já sabia. Perdemos ela, assim, foi um desespero, sabe? Ela gritava, ela gritava. Naquela hora, no desespero, naquele dia até bati o carro, atropelei, pisei em cima do pé do homem com o carro. Passei o carro no pé do homem. Eu ofereci o triplo do que os caras queriam dar. O cara falava não, os irmãos falavam não. É questão de honra. Essa aldeia dessa menina, eles disseram para mim, você não vai lá. Ah, Se você for lá, e você tem não muita sai. perseguição? Tipo assim, eu entendo que a senhora faz a missão de resgatar. E como que por ser cristão? Não, Tem perseguição? Tipo assim, ó, é uma casa que resgata e não, vai pregar o evangelho, por exemplo. não. Na Tanzânia, assim, tem regiões que tem perseguição. Eu moro em Arusha, não tem. Tanzânia faz divisa com Zanzibar. Zanzibar tem 99,9% da população é muçulmana, tem perseguição. Entendeu? Tem Tanga, Tanga é especificamente muçulmana, tem perseguição, mas em Arusha não tem. Graças a Deus não. E assim, o meu marido é bispo, meu esposo tem 72 anos, ele é pastor desde os 20 anos. Então, ele tem uma reputação, ele tem um nome. Lá a gente fala kivuli, é uma palavra em Kiswahili que quer dizer sombrinha, entendeu? Então, meu marido, ele é a minha sombrinha, ele é a minha cobertura, entendeu? Então, muitas situações eu sei que as pessoas pensam 2, 3 vezes, porque sabe que, entendeu? Mas tem aldeia que realmente, tem aldeia. Nós trabalhamos numa aldeia chamada Macuyuni, nós estamos no Macuyuni desde 2015. Foi o pastor Iona, na época não era meu marido, que nos introduziu, porque você não chega entrando, você tem que ser introduzido. Convidado por alguém de lá de dentro. É, exato. Ele que nos introduziu no Macuyuni. Nós tem equipe de pastores brasileiros que já construiu uma igreja no Macuyuni, na mesma aldeia, numa outra região, construíram outra igreja, abriram o poço. Nós somos, digamos assim, os brasileiros captam o recurso, envia e nós fazemos o trabalho lá. Depois eles vão para a inauguração, para conhecer tudo. Tem um trabalho muito grande de construção de igreja, de abertura de poços. Na aldeia Macuyuni, nós alimentamos 70 viúvas, no Mirerane alimentamos 50, entendeu? E nesse lugar a senhora pode falar de Jesus normal. Pode. No Macuyuni, há muitos anos, eu recebi uma mensagem dizendo que não era para eu voltar mais lá. E era de um homem, de um Maasai, sabe? Os Maasais são os povos mais perigosos da Tanzânia, se não da África. A lenda diz que o leão só tem medo do Maasai. Quando o leão caça, o Maasai vai lá, espanta o leão, corta metade da caça para alimentar a tribo e a outra metade deixa para o leão. São caçadores. Honestíssimo. Todo lugar na Tanzânia que você for, o segurança é Maasai. Seja de residência, de banco, de seja lá o que for. Porque Maasai não rouba, mas ele passa o facão no pescoço do ladrão e mata. E não acontece nada com ele, porque a polícia fala que é -1. Então, nessa aldeia, o Maasai velho mandou um recado para mim. Nós tínhamos tirado a mulher dele. Ainda não era mulher.
entendeu? Mas era uma moça que ele estava negociando e ela fugiu. Nós bancamos a fuga dela e ele mandou um recado para eu não pisar mais na aldeia. Aí eu falei para quem trouxe o recado para mim, eu falei assim, quem traz, leva. Você vai lá e fala para ele que meu pai é homem, meus irmãos são homens e meu marido também é homem, que eu não tenho medo de homem. Desafiou. Mas o pastor Adriano um dia falou para mim assim, ó missionária, toda essa personalidade forte da senhora, esse jeito bravo da senhora, Deus vai usar lá nas nações. Amém. Entendeu? E aí, passou um tempo, voltei na aldeia. Fui com meu marido, claro. Eu também Né? tenho homem. Ô, missionária, e hoje, quem sustenta a missão hoje? A missão a Igreja Visão Profética mensalmente alimenta todas as meninas do meu projeto. Entendeu? Todos os meses. É assim, olha, louva a Deus pela vida da pastora Maia e do pastor Giovanni. Não há problemas dentro da igreja que impeça a oferta de chegar lá. Porque, olha, infelizmente, o campo missionário é assim. Se a igreja começa a construir, ela não manda mais oferta. É a segunda opção. É. Ah, deixa para depois. Se ela tem um problema financeiro lá dentro, a igreja, a missão não recebe. Não. Todos os meses, infalivelmente, a Igreja Visão Profética. Aliás, a Igreja Visão Profética tem um grande trabalho missionário que as pessoas não sabem e não falam. A Igreja Visão Profética alimenta muitas famílias aqui em Rondonópolis, constrói casas de muitas famílias, fora outras coisas, conta de água, conta de luz, hospital, pessoas que ficam... Socorro, né? O Ministério de Socorro. Né? Ministério de Socorro. A pastora não fala. Nem a gente que está lá dentro sabe as coisas que estão fazendo, entendeu? Uhum. Mas ela mantém. Nosso projeto é mantido. A alimentação é a Igreja Visão Profética. Aí tem uma organização chamada Aliança Ministerial Global, que paga os nossos funcionários. Porque, pela legislação do país, a gente tem que ter 3 funcionários. Mas nós temos 4. Nós temos a governanta, temos uma professora de costura, temos uma professora do prézinho, assim, né? E um guarda. Porque é Maasai o guarda? O guarda é Maasai. Tem que ser, né? Tem que ser, porque, veja bem, a gente não sabe o dia que alguém quer ir lá buscar uma menina na força. Então, nós temos 4 trabalhadores que a Aliança Ministerial Global mantém. Agora, sim, 35 meninas comendo é gente? No final do ano, tem algumas meninas que retornam para suas aldeias, levam máquina de costura. Então, todo ano eu compro máquina. Então, nós temos gasto com máquina de costura, tecido, linha, zíper, doença. Missionário, e se alguém quiser ajudar? Tipo assim, eu vi o podcast aqui, eu quero ajudar. Como é feita essa ajuda? Olha, essa ajuda é através do Pix, pode ser através do Pix, para a minha conta bancária. O meu Pix é 162-370-641-68. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Aí, esse dinheiro eu reúno e eu envio para lá, envio pela Western Union. Porque eu não tenho conta na agência, na organização de lá. Tem conta, mas é muito difícil para você mandar. Então, as pessoas depositam no meu Pix, eu junto esse montante, envio para a Western Union, alguém vai receber lá. Eu agora envio para o meu filho ou para a Dorcas, que é a nossa governanta. Aí eles recebem o dinheiro, faz o que é necessário, faz as compras. E eu estou sempre postando tudo no Instagram, né? Instagram, Eu vi lá. Então, agora, por exemplo, eu tenho um caso de resgate recente, então, sobre a mutilação genital. Antes, era praticada nas pré-adolescentes, adolescentes e jovens. A partir dos 10. O que acontece? Essas meninas agora, elas fogem, elas buscam diferentes formas de socorro para não passar pela mutilação nem para o casamento precoce. Ainda há inúmeras acontecendo, mas algumas conseguem fugir. Então, e o país criminalizou. Agora é crime. A mutilação. A mutilação.
Então, eles começaram a mutilar a criança. Criança para baixo de 10. Abaixo de 10, criança a partir de 2 anos. Meu Senhor amado. Eu resgatei uma criança agora, ela estava com uma família, um casal de Maasai. Família da nossa igreja, da igreja do meu esposo lá. Eles ligaram para o meu esposo e falaram, Baba é pai. Então, a primeira geração chama meu marido de Baba, a segunda geração chama de Babo, que é avô. E me chama de Mama, que é mãe, ou Bibi, que é vovó. Então, ligaram para meu marido e falaram, Babo, vem aqui com a Bibi, porque tem uma situação aqui que precisamos conversar. Quando nós chegamos lá, nós deparamos com a menininha. Eu deduzo que ela deve ter uns 7 anos, talvez, porque ela ainda não trocou dente. E aí eles conversaram com a gente, disseram assim, olha, essa menina veio para cá, mas o pai pediu ela de volta e o pai exige a presença da menina agora, porque ela já tem um marido escolhido e é um velho e vai passar pela mutilação genital. Aí, meu marido é tanzaniano, mas ele entrou em choque. Ele falou, mas ela é muito criança. Aí a senhora falou assim, pois é, e o que nós vamos fazer? E aí nós conversamos, saímos de lá e eu saí muito impactada e meu marido também. Aí meu marido falou, mama, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós não vamos deixar, né? Aí ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, vamos comprar a menina. E essa família tinha dito para nós que o homem ia pagar 2 cabritos por ela, né? E a mãe dessa senhora, que estava lá, que veio trazer a situação, que veio buscar a menina para levar, para entregar para o pai, mas antes de levar, falou com a gente. Aí eu falei assim, Iona, vamos conversar. Chegou em casa, eu falei assim, Iona, vamos pagar os cabritos. Aí ele falou assim, mas será que a família vai aceitar? Eu falei, a gente oferece 3. Aí nós chamamos a mulher, conversamos com ela, falei, você vai na aldeia, fala com o pai dessa criança, que nós vamos oferecer 3 cabritos. E quando ela fizer 10 anos, que é a época que vai entregar para o marido, ela pode ir para o marido. Aí a senhora falou assim, mas o pai não quer que ela estude. Eu falei, fala que ela não vai estudar. Porque eu preciso tirar a menina. Deus vai me perdoar. Mentira, tem hora que você não tem uma escolha. Não tem outra opção, né? É. Aí a senhora precisava de 100 mil, que é o equivalente a R$220. Nós conseguimos dinheiro e mandamos para ela. Só que nesse inteirinho teve um problema, né? Teve uma eleição e teve um problema político, o país parou. Mas a criança estava na casa desse casal. Quando a senhora pôde ir, ela foi lá. Ela chegou lá, ela falou, ofereceu 2 cabritos. O velho, não, eu quero a menina, porque ela já tem marido. A palavra que eles usam, se ela está prometida, se a criança está prometida para um homem, ela já tem marido, só falta consumar o ato. Então, falou, olha, não quero que ela estude, não. Isso é uma criança de 7 anos. É, mas aos 10... Não, tudo bem, mas ainda é uma criança de 7 anos. Claro. Aí... Mas eu não quero que estuda, porque Maasai não estuda. Não, a mulher não vai colocar para estudar, ela vai trabalhar na casa. E foi, a mulher ficou lá uns 3, 4 dias conversando, negociando. Aí a senhora falou para mim, olha, ele concordou com os 3 cabritos. Aí eu, coloquei no Instagram. Coloquei a fotinha da menina, falei, gente, eu preciso de dinheiro para pagar 3 cabritos. As ofertas que eu recebo não me permitem essas coisas, eu faço campanhas. E foi assim, questão de meia hora, eu tinha o dinheiro em mãos. Aí falei para a mulher, traz a criança que eu já estou com o dinheiro em mãos. Aí ela trouxe a criança, eu paguei a mulher, fiz o vídeo mostrando, entregando o dinheiro para a mulher, conversando e tal. E o vídeo bombou, que foi aí que muita gente veio conhecer essa realidade. E nós resgatamos a Joyce. Está lá conosco. Só que a minha organização só recebe meninas a partir dos 10 anos. E a Joyce tem menos. Então, eu estou com 3 crianças, com menos de 10 anos, pequena, lá, que precisam ser tiradas. Mas, assim, Deus é tão bom que abriu uma porta grande. Razões para acreditar, conhece? Eu vou falar.
O Vicente entrou em contato comigo perguntando se eu queria fazer uma vaquinha, assim, eu expliquei toda a situação para ele, fizemos uma vaquinha. Ele vai ajudar na divulgação. Essa vaquinha já tá aberta? Já está aberta. Tá, a gente vai pôr o link também Tá. na descrição do vídeo para... Tá. A vaquinha já está aberta e nós esperamos arrecadar. Sonho alto, porque graças a Deus, Deus me permite sonhar alto mesmo. Claro. E nós colocamos um valor alto para comprar uma casa, criar uma organização para receber crianças a partir de 1 ano até 9 anos e 11 meses. Porque com 10 já pode ir para mim. Entendeu? Se Deus nos permitir comprar, será uma bênção muito grande. Se não, a gente consegue alugar, pagar uns 2 anos de aluguel, mobiliar, comprar tudo, botar as crianças na escola e resgatar mais crianças. Entendeu? Então, o que aconteceu com a tribo Maasai? Toda a tribo faz a mutilação, mas a Maasai é a que mais se envolve. Agora está mutilando criança. Meu Senhor. Entendeu? Então, você vê, a gente tem um trabalho já há 12 anos focado em adolescente e jovem, porque era o maior grupo de risco na época. Mas agora, em 2004, o grupo de risco passou a ser criança pequena. Missionária, você me falou também que você está com o projeto de escrever o livro. Qual que é a expectativa que a gente pode... Então, eu estou indo agora, a próxima semana, para João Pessoa. Eu vou ficar lá 3 meses, eu vou levar... Eu vou tirar um tempo, assim, para mim. Veja bem, eu trabalhei 30 anos, 9 meses e 1 dia na Polícia Técnica. Aposentei 13 de maio, 1º de agosto, eu estava no campo missionário. Tu descansou? Não. Nesses anos no campo missionário, eu venho lidando com problemas de família, problemas no projeto, uma série de dificuldades. Então, eu estou não só fisicamente cansada, mas mentalmente também. Eu preciso respirar. Então, eu vou passar 3 meses ali. Nesses 3 meses, eu vou escrever um livro especificamente sobre as meninas Maasai. Entendeu? E eu acredito que no final de 3 meses eu já tenha feito, encaminhado, tudo mais. Meu marido vem em maio e nós começaremos a visitar algumas igrejas, fazer uma agenda e aí também começamos a distribuir os livros. Missionária, obrigado por senhora ter compartilhado com a gente a sua história. Como eu te disse, nós estamos aqui, estamos aprendendo também. Amém. Eu acredito que também é uma forma de a gente fazer missão, né? E claro. E eu espero que quem assistir esse vídeo possa poder colaborar, possa Amém. Ajudar e que Jesus abençoe Amém. Essa obra, porque, meu Deus, eu não consigo ter dimensão de quão grande é esse trabalho. Às vezes nem eu tenho, Diego. Às vezes nem eu tenho, assim, sabe? Existem situações, assim, que eu olho e falo, meu Deus, como nós conseguimos chegar tão longe? Mas Deus tem salvo. Diego, mulheres, crianças, homens, Deus tem salvo, Deus tem feito. Jesus está lá, está trabalhando, está fazendo a grande obra, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que bom, fico muito feliz. E deixe suas redes sociais, como que a gente pode encontrar a senhora. Deixo sim, tá bom? Tá. Pode falar, qual que é o arroba da senhora? Deixa eu olhar aqui, porque a cabeça de quem passou dos 60 não é... não é mais aquela... @ironi, _Tanzania.oficial. Tá. Tá Aí as pessoas conseguem entrar em contato, conseguem ofertar na vida da senhora, no projeto. Exato. Aí tem o link da vaquinha para a pessoa que quiser ofertar. Tem as histórias das meninas, todas as coisas. Quem quiser perguntar algo mais também pode entrar em contato. Tem meu WhatsApp, pode entrar em contato, perguntar mais a respeito do projeto, das meninas. E Karibu Sana, Tanzânia, quer dizer, bem-vindo à Tanzânia. Senhora, só para a gente encerrar, a senhora tem algum livro que marcou a vida da senhora que a senhora pode indicar para as pessoas? Tenho um livro, Heróis da Fé. Esse aqui? Não, não é. Não é. Não? Não. Ele fala sobre todos os grandes missionários. Talvez o título nem seja esse, mas eu vou encontrar e mando para você. Tá.
É um livro que eu ganhei há alguns anos, fora a Bíblia, né? Aham, Porque não a é. A Bíblia é o livro Bíblia. de cabeceira, né? Você lê a Bíblia todos os anos e cada vez que você lê, Deus te dá uma nova revelação. Mas eu leio muitos livros sobre missões, sabe? Sobre E quem tem o missões. desejo assim, de fazer missão, o que que a senhora indica para ler? Olha, primeiro, lê muito bem a Bíblia e se capacitar. Se você cair no campo missionário sem nenhum preparo, você não resiste. Diego, as muitas lutas que nós passamos no campo, tem uma pesquisa que fala que 50% dos missionários desistem nos primeiros 2 anos. Muitas noites eu chorei com a cara enfiada na parede, implorando a Deus para não entrar nos 50% que desistia do campo missionário. Entendeu? Então, eu acho que o preparo é extremamente essencial. Procura uma boa escola de missão, faça um preparo, tenha um apoio, entendeu? Se você acha que você vai precisar de 50 pessoas doando R$ 50 por mês, procure 150, porque ao longo desse tempo, 100 vai desistir, por N motivos, entendeu? 50 vai ser fiel, então estabeleça essa rede de apoio muito grande e vá. Olha, os campos estão brancos, Diego, e Jesus está voltando. Como é que a gente vai se apresentar no céu com as mãos vazias? É a última hora. Sabe quantos anos eu tenho? 67 anos e 6 meses. Quanto tempo acha que eu consigo ficar no campo missionário? Eu não aguento mais. Eu estou cansada. Quem vai continuar esse trabalho? Depois de tantos anos, eu não posso deixar isso acabar. Então, as pessoas precisam, os jovens precisam se levantar, precisa ir às nações, vão, levante, vão. Eu cheguei no campo missionário com 55 anos, pessoas podem chegar com 20, com 25, com 30, até com 50, com 60, mas o que eu produzo dos 55 em diante é muito pouco, perto de quem chega com 20, 30 anos. Com todo o gás. Com todo o gás. Hoje, a minha oração é para Deus enviar missionários para o campo. Eu estou preparando a minha equipe, mas precisa de alguém com um olhar brasileiro ali para fazer muito mais daquilo que eu fiz. Amém. Amém? Amém. Senhora, obrigado. Deus abençoe. Obrigada a você pela oportunidade. Deus abençoe grandemente o seu ministério. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Obrigado. Obrigada.